Já vou começar dizendo que eu tenho um carinho muito grande por O Bebê de Rosemary, graças a uma situação curiosa, porque esse talvez seja o filme de terror favorito da minha avó, Dona Nelma. Aliás, um beijo, Dona Nelma. Eu nunca vou esquecer de você dizendo o quanto adorava esse filme, mas morria de medo dele. Eu entendo bem essa sensação agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa das melhores adaptações de todos os tempos. A adaptação, aliás, de um livro que eu comentei recentemente aqui no canal. O Bebê de Rosemary foi publicado em 1967 e foi escrito pelo Ira Levin. Esse aqui foi um dos livros de terror mais influentes, mais importantes para a literatura norte-americana. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre as minhas opiniões, as minhas impressões sobre esse livro, eu vou deixar o vídeo aqui no card de descrição para vocês darem uma conferida melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Bebê de Rosemary, que foi lançado em 1968 e foi dirigido pelo Roman Polanski. Sim, aquele Roman Polanski que vocês já devem ter ouvido por aí, associado com alguns crimes sexuais bem revoltantes. A vida é irônica, né? Mas enfim, antes da gente ir pro chá de revelação da Dona Rosemary, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Antes mesmo de ser publicado, o Rosemary's Baby, do Ira Levin, já estava causando uma grande revolução dentro da indústria do entretenimento. Estava chamando a atenção de muitas pessoas. E uma delas, é claro, foi o William Castle, que é o diretor bem conhecido por filmes como 13 Fantasmas, o original, e também A Casa dos Maus Espíritos. Ele ficou tão fascinado ao saber sobre o que se tratava o livro que logo tratou de comprar os direitos de adaptação. Ele queria um nome muito forte para comandar esse projeto e acabou escolhendo o Roman Polanski, que é um diretor franco-polonês e que na época estava fazendo muito sucesso com algumas obras voltadas para o horror psicológico, como é o caso de Repulsa ao Sexo, de 1965. A produção toda levou cerca de um ano e meio e em 1968 chegava aos cinemas O Bebê de Rosemary, trazendo consigo a história dessa mulher, chamada Rosemary, que se torna alvo de uma seita satânica e acaba parindo o filho do diabo. Eu espero não ter dado nenhum spoiler aqui. O filme acabou sendo muito bem sucedido e muito bem avaliado. Ele foi um dos poucos filmes de terror que acabou entrando para a patotinha dos indicados ao Oscar, já que ele recebeu indicação nas categorias de melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante. Inclusive, a Ruth Gordon, que interpreta a Minnie, a velhinha satanista da história, acabou ganhando o prêmio pela sua atuação. E dá também pra gente dizer que, além de ter se tornado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Bebê de Rosemary acabou se tornando um marco cultural para o cinema norte-americano, já que foi a primeira vez que o terror foi levado a sério pela mídia, pela imprensa, após anos sendo tratado como um gênero inferior. Ele acabou fazendo tanto sucesso que em 1976 foi lançada uma continuação direto para a TV intitulada Veja o que Aconteceu ao Bebê de Rosemary, que foi um grande fracasso de crítica. Só a Ruth Gordon retornou do elenco original para participar dessa sequência e todos os outros personagens, todos os outros atores acabaram sendo reescalados. Mas enfim, hoje eu não vou falar dessa sequência porque, sinceramente, não tem muita coisa nela que vale a pena mencionar. Mas o filme original, aquele de 1968, acabou se tornando um exemplo emblemático, não só quando a gente fala de filmes de terror, mas também de adaptações no geral. E é meio que isso que eu quero comentar aqui hoje. They tell me you have been bitten by a mouse. Yes. That's why I couldn't come to see you. Oh, that's all right. We wouldn't want you to jeopardize your health. À primeira vista, se você pegar esse livro aqui e comparar com a adaptação dele, você até vai se assustar.
porque parece que essas duas obras são idênticas. Em toda a estrutura, na forma que a história é contada, na própria narrativa, é tudo muito parecido. E geralmente, quando a gente faz uma adaptação de livro para o cinema, é normal que sejam feitas várias mudanças para que essa história possa se adequar ao formato audiovisual. Não só isso, mas existe também toda uma questão de liberdade criativa e autoralidade. E isso permite que os diretores, os roteiristas ou todas as pessoas que estão ali envolvidas na produção tenham uma certa liberdade artística de contar aquela história do jeito que eles querem contar. Surpreendentemente, se existem algumas mudanças na adaptação de O Bebê de Rosemary, elas são tão pequenas que você com certeza vai passar despercebido. Tanto o livro quanto o filme são idênticos em vários aspectos, tanto na construção dos personagens, no desencadeamento da cena, na estrutura da história, é tudo muito fiel. Para você ter uma ideia, até mesmo pequenos detalhes do cenário são muito parecidos na adaptação do Polanski. Com isso, eu tô querendo dizer que O Bebê de Rosemary é a adaptação perfeita e todos os outros filmes que forem se basear em livros deviam aprender alguma lição com ele? Não necessariamente. Até porque é muito curioso, mas conforme eu lia o livro do Ira Levin, eu fui percebendo como aquela escrita já era muito cinematográfica. Ele descreve os cenários, os lugares, com uma riqueza de detalhes, ao mesmo tempo em que ele é muito econômico. E boa parte das coisas que ele quer passar na história estão presentes nos diálogos dos personagens ou até mesmo nas ações deles. E isso ajuda a criar uma narrativa que é muito mais visual, quando você passa essa história das páginas para as telas. O William Castle, que acabou produzindo o filme, disse que ele acha que o Polanski só fez uma adaptação tão fiel porque ele era um diretor barra roteirista iniciante na época, e ele não tinha certeza se ele podia mudar muita coisa na adaptação ou na própria história em si. Só que ainda assim é muito incrível. Se você pega essas duas obras e analisa elas uma de frente para outra, você vai perceber que elas são quase simétricas. Mas mais do que a fidelidade narrativa e visual, eu acho que o que mais me impressiona no filme do Bebê de Rosemary é a forma como ele consegue transcrever todo esse sentimento de paranoia e aflição que a gente já tem conforme a gente vai lendo o livro. Não é uma leitura fácil, apesar de ser um livro bem envolvente, porque você acaba testemunhando tudo pelos olhos da Rosemary, enquanto ela passa por um processo muito foda de gaslight e dessas pequenas violências pontuais contra o seu próprio corpo e contra a sua integridade. E eu acho que o filme acaba conseguindo fazer tudo isso ao mesmo tempo em que transforma Rosemary na protagonista da própria história. Em vez de ser apenas a violência pela violência, o choque pelo choque, a gente vai vendo essa mulher comendo o pão que o diabo amassou, sem nunca deixar de ser o centro emocional dessa dor, dessa história mesmo. E até seria muito fácil transformar ela meio que numa vítima das circunstâncias, numa mulher burra e indefesa. Só que não é bem isso que a gente tem aqui. Com isso, eu tô dizendo que o Roman Polanski é um grande aliado, um grande defensor da causa feminista? Eu acho que eu não preciso explicar que não, né? E na verdade, eu sinto que o que faz com que essa personagem seja tão bem desenvolvida e tenha tanto peso emocional, 50% já estava presente no livro e os outros 50% vieram da própria Mia Farrow, que interpreta esse papel de um jeito brilhante. Guy, Hmm? where's my book? Oh, I put it in the garbage. What? E por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando? Pois bem, em 1977, 9 anos depois que O Bebê de Rosemary acabou chegando nos cinemas, o Roman Polanski foi acusado de violentar uma adolescente que tinha apenas 13 anos na época do crime. E essa acusação foi só a ponta do iceberg, porque depois disso várias mulheres começaram a expor o diretor e vários crimes de natureza sexual, quase sempre quando elas eram adolescentes. Em 1978, um ano depois que essa primeira acusação veio a público,
Ele simplesmente meteu o pé e fugiu dos Estados Unidos e foi morar em Paris, onde ele vive até hoje, inclusive. E desde então, ele não pode voltar ao solo norte-americano sob o risco de ser preso, porque ele é considerado foragido pela justiça americana. Isso é uma história já muito conhecida, muita gente da indústria cinematográfica sabe disso, e você provavelmente já deve ter ouvido falar também se você não estava debaixo de uma pedra pelos últimos, sei lá, 50 anos. E o que eu acho mais irônico de tudo isso é como o Polanski, que beleza, na época que ele fez isso aqui, ele ainda não tinha sido acusado de nada, mas enfim, ele consegue fazer um filme que é sobre essa mulher, essa personagem, que é feita de vítima por um sistema patriarcal e que acaba sendo manipulada e enganada, tendo seu corpo violado apenas para ela ser a parideira do filho do diabo. Para mim, inclusive, não é só irônico, como também é uma prova de como Hollywood é um antro para homens. Homens brancos, em sua maioria, diga-se de passagem. E ali acaba se tornando um ambiente muito propício para predadores sexuais que acabam fazendo suas vítimas explorando esse sistema de poder, essa hierarquia que é montada com os estúdios, com os diretores, com os atores e com os artistas. E principalmente o que eu quero dizer aqui é que, beleza, o Polanski é um bom diretor, ele tem trabalhos interessantes na sua carreira, e eu gosto particularmente da direção dele para esse filme. Eu acho que combina com toda a história. Só que o que eu tô querendo dizer é que não é tudo mérito exclusivo dele. Não foi tudo ele que criou. Já que muito dessa história, muito desse projeto e dessa narrativa já estava presente no livro do Ira Levin. E aliás, é até interessante pensar como que o abuso patriarcal não está presente apenas nas histórias do Polanski, mas também em outras fofocas de bastidores desse filme. Por exemplo, antes de fazer O Bebê de Rosemary, a Mia Farrow era casada com o Frank Sinatra. E os dois tinham uma relação um pouco conturbada. Ele basicamente queria que ela parasse de atuar, parasse de trabalhar e vivesse a vida de dona de casa perfeita, só que ela não queria. Ela queria continuar fazendo filmes, ela queria continuar tendo uma carreira, mesmo com ele não gostando nada dessa ideia. E foi justamente o fato dela ter aceitado participar de O Bebê de Rosemary que fez a relação dos dois ruir. Afinal, né? Ela que lide com ele fazendo filme, saindo pra cantar, ficando com outras mulheres, porque tem fofoca disso também. Mas ela trabalhar depois de casada, jamais, isso é impossível, isso não pode, isso é um crime. E beleza, a gente também tem todo o rolê de que depois disso a Mia Farrow ainda foi se casar com o Woody Allen, e isso virou uma novela própria que também é cheio de detalhes problemáticos. Enfim, é foda. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Eu tô ligado que eu tô falando muito sobre os bastidores do filme, mas não sobre o filme em si, e era meio que só para dar um contexto do porquê que eu acho esse um projeto extremamente interessante, mas também muito irônico. Porque numa análise mais ampla, O Bebê de Rosemary é uma dura crítica ao sistema machista onde a gente vive até hoje. Só que citando a Isabela Boscov mais uma vez, aliás, um beijo Isabela Boscov, esse filme é bárbaro em tantos níveis diferentes. Bárbara, Bárbara, bárbaro, bárbaro. Eu gosto de muita coisa nele, mas talvez a atmosfera seja o que mais me contagia. Eu gosto que ele não começa como um terror total. Na verdade, ele se inicia quase que como uma trama de mistério, onde você vai desvendando pequenos detalhes aqui e acolá, conforme você vai mergulhando cada vez mais na cabeça da Rosemary e passando a testemunhar todos os traumas, todas as violências e todas as coisas horríveis que essa mulher precisa passar ao longo do filme. A Mia Farrow, como eu disse, tá simplesmente maravilhosa no papel. Eu acho que ela se entrega de corpo e alma pro que é a Rosemary, e eu gosto muito da transformação pela qual ela passa depois que ela tem o corte de cabelo no filme. Porque aí você vê como isso, aliado à gravidez, faz com que ela passe por uma mudança física que tem reflexos muito fortes na própria personalidade dela. E aí ajuda também a gente a ter aquela leitura sobre maternidade monstruosa. E o resto do elenco também é muito perfeito. Eu gosto muito do John Cassavetes no papel do Guy,
porque eu acho que ele consegue passar esse lado que é bonito, que é charmoso, que é galante, ao mesmo tempo em que a gente vai descobrindo aos poucos como ele também é um macho extremamente lixo e problemático. E é até curioso, porque de acordo com alguns rumores e fofocas da produção, ele e o Roman Polanski viviam em pé de guerra no set de filmagens, porque aparentemente o John Cassavetes queria improvisar mais com o papel e o Polanski não deixava. Mas pra mim, não tem jeito, eu acho que o grande destaque desse filme continua sendo a Ruth Gordon, que interpreta a Minnie de um jeito sensacional, é maravilhoso, é brilhante. E eu gosto como ela não é só a velhinha fuxiqueira e excêntrica, mas ela também tem um ar meio místico, meio etéreo em absolutamente todas as cenas em que ela participa. Para mim, a vitória no prêmio de melhor atriz coadjuvante foi certeira. Eu gosto muito, inclusive, lá pro final do filme, quando a Rosemary descobre que as suspeitas dela não são só paranoia e é tudo real, ela realmente está sendo alvo de uma seita satânica, você vê a Ruth Gordon muito mais contida, muito mais séria, muito mais sisuda, só que também muito mais ameaçadora. Eu acho que é uma virada de chave e a Ruth Gordon consegue fazer isso muito bem nesse papel. Para além disso, eu também gosto muito de como o roteiro acaba apostando bastante nas consequências do gaslight que a Rosemary sofre. No livro, a gente tem várias inserções de pensamentos, de ideias, de pequenas coisas que a Rosemary está pensando ao longo do dia e que fazem ela refletir sobre toda a situação dela. E quando a gente passa para o filme, você não tem isso, você não tem essa narração extra. Só que a Mia Farrow ainda assim consegue transmitir tudo isso a partir de pequenas ações, pequenas expressões, pequenas reações. É uma mordida no lábio, é um olhar aflito, é um suspiro que indica como ela está cansada, como ela está exaurida com toda essa situação. Para mim, é uma combinação perfeita entre roteiro e atuação que faz com que esse papel seja muito sutil, mas também brilhante. Eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter visto O Bebê de Rosemary. É um dos melhores filmes de todos os tempos, ele sempre aparece nessas listas e ele também tem uma penca de fãs que estão sempre pregando o como ele é assustador, o como ele é apavorante e o como ele é revoltante. Inclusive minha avó. Mais uma vez, um beijo, dona Nelma. Mas caso você nunca tenha visto, tá aí a oportunidade. Inclusive, sem querer fazer publi de graça, mas já fazendo, esse filme recentemente acabou entrando para o catálogo do Prime Video. Então, se você tiver interesse de assistir, só dá uma conferida por lá. E se você já viu, já fez o seu dever de casa, conta aqui nos comentários o que, que você acha do filme, o que, que você mais gosta nele. E também, caso você não tenha gostado, diz aí os seus motivos para a gente poder continuar essa discussão aqui nos comentários. Bem, esse é o final do vídeo e se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua paciência também. E por favor, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita e também de compartilhar esse canal com seus amigos para a gente expandir cada vez mais a nossa comunidade. E para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Ah, eu esqueci de dizer também, mas em 2014 a NBC também soltou uma nova adaptação de O Bebê de Rosemary no formato de uma minissérie em 2 episódios para televisão mesmo. Foi protagonizado pela Zoe Saldana e tem algumas mudanças básicas em relação à estrutura do livro. Por exemplo, eles não se mudam para Nova York, aqui eles vão para Paris. Eu assisti só o primeiro episódio e, sinceramente, eu achei bem ruinzinho, mas se você tiver interesse de ver, veja aí por sua conta em risco. Depois me diz aí o que você achou.